E aí, pessoal, os dois pontos principais da coletiva de Paulo Calef: o departamento médico e os reforços. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é dela. Placa em MDF do símbolo do Grêmio, toda em MDF, toda em alto relevo. Um produto maravilhoso para você decorar a sua sala, decorar a sua churrasqueira, dar de presente para algum amigo tricolor. Ela pode ser personalizada, ela de fato é lindíssima. E sempre um produto oficial licenciado do Grêmio, que você compra pelo WhatsApp que está na descrição. Aquele CCD que você está vendo ali é a marca que você pode personalizar também. Você pode ter a sua marca com o mesmo produto, toda em MDF, feita toda em alto relevo para você valorizar o seu produto. Na descrição do vídeo, não deixe de comprar pelo WhatsApp direto, você vai adorar o atendimento dessa turma aqui. Um lindo produto para você. Gente, Paulo Calef, o vice-presidente de futebol, deu uma entrevista coletiva no início da tarde desta terça-feira. Nós fizemos a cobertura, Eduardo Picão direto do CT, eu aqui do estúdio, analisando todo o componente. Uma novidade do departamento de futebol que começa através de coletivas a se comunicar com a imprensa de forma mais franca. Eu gosto desse movimento, mesmo que na coletiva de hoje a gente tenha visto um Calef mais retraído, um Calef mais cuidadoso com as palavras. Mas é preciso dizer que nós tiramos dois esclarecimentos importantes da entrevista. Um, de como ele vê as lesões, a quantidade de lesões. E ali tem para mim uma vírgula importante aí numa manifestação dele que merece assim algum tipo de reparo. Por outro lado, os reforços, e aqui definitivamente. E eu começo com os reforços. Primeira pergunta foi, curiosamente, de Eduardo Picão, que estava lá acompanhando a coletiva, ele que é aqui do canal do CCD e também do canal do Baldasso. E a pergunta foi: o Grêmio tem chance de trazer algum jogador até o dia 20? Porque existem muitas especulações sobre possibilidades do Grêmio reforçar o time agora. E Calef foi definitivo. Em razão dos nossos problemas financeiros, não existe nenhuma possibilidade do Grêmio contratar até o dia 20. Então, não existe, segundo a palavra oficial do Grêmio, possibilidades de contratação. Se o Grêmio contratar alguém, vai ser exatamente contra o que diz o próprio Grêmio. Porque é legal a entrevista assim, porque não existe contexto nisso. Nós estamos falando de 2 dias. E o Grêmio é definitivo. Não existe possibilidade do Grêmio contratar nenhum jogador até o final da janela, que é uma janela local. Não existe essa possibilidade. Dito isso, vamos para um segundo momento ainda dentro do campo das contratações. O Grêmio, de fato, monitora jogadores, conversa com jogadores para a janela de julho. Mas Calef também diz o seguinte: mas precisamos entender até lá como vai ser a vida do Grêmio, seja financeira, de saída, de chegada, aqueles papos que a gente conhece, de movimento de venda e também, claro, do momento do time. Claramente. E isso está evidente quando tu começa a entender as respostas do Calef. Por isso que eu chamo que, no que diz respeito a reforços, ele foi definitivo. Nenhuma chance até o dia 20 e monitora jogadores, mas aí nós vamos ter que ver como vai estar o contexto. Ou seja, não tem nada certo. Nada certo, nada que a gente possa dizer vai acontecer. Não vai. Vamos esperar. Mas até o dia 20, segundo o Calef, nada, nenhuma contratação, nenhum negócio em andamento, nada que a gente possa ter ou criar a expectativa de que o Grêmio possa se reforçar. E aí vamos ao DM, que é o segundo ponto importante da coletiva, que muitos jornalistas acabaram de alguma maneira perguntando. Ou o momento físico, ou o DM, o que mudou no DM, o que não mudou no DM. Eu separei em 2 pontos aqui. Primeiro, uma defesa ao departamento médico. Primeiro ponto. Quando o Calef diz que as lesões basicamente são por trauma, que não existia nenhum jogador em tratamento,
que foram lesões novas. Calma. Se é verdade que Calef salienta a quantidade de lesões por trauma, que eu chamo de acidentes do trabalho, eu tenho defendido isso, que é o caso do Vijaçante, que é o caso do Jeromel, que é o caso do Reinaldo, o próprio caso do Lucas Silva também, que são batidas, que são lesões assim, que são de fato acidentes, essas, legal. As lesões musculares, algumas delas também estão no contexto do jogo, mas algumas não. Duas especialmente. Fábio teve lesão muscular, voltou, teve uma mais grave. E Ferreira teve, o Grêmio não chegou a oficializar a lesão, mas teve uma lesão por pouco mais de 20 dias. O Renato depois, em uma coletiva, disse que o Ferreira não pode voltar porque está lesionado. O Renato confirmou isso. E aí ele volta, joga alguns minutos de um jogo, e quando vai jogar contra o Ipiranga, começando o jogo, alguns minutos, pouco mais de 10 minutos, uma lesão séria grau 3. Estes dois casos não se enquadram nos outros. Então, ali, Calef botou tudo mais ou menos dentro de uma ideia geral, mas não, tem dois jogadores que não cabem no argumento do Calef. Não cabem no argumento do Calef. Esses dois, especialmente, precisam ter uma análise um pouquinho mais ampla e precisam de uma explicação do dirigente. Sobretudo quando ele diz, nenhum assunto no DM nos preocupa. Então ali acho que precisa sim de uma análise um pouco mais forte e também de uma explicação um pouco melhor. Porque quando tu diz, nenhuma lesão é reincidente, tu sabe que o Ferreira machucou, e tu sabe que o Ferreira machucou, e tu sabe que o Fábio machucou, e tu sabe que o Fábio voltou a se machucar, teve, né? Então não fecha o argumento. Então, dito isso, vamos para a segunda parte. Quando perguntado, seguindo na linha de tentar tirar mais informações sobre o DM, sobre a mudança de departamento. E Calef foi um pouco mais amplo nessa resposta e também disse, olha, nós estamos fazendo movimentos, mas isso a gente não nota da noite para o dia, o Grêmio sente falta de alguns investimentos, mas vocês vão ver no futuro as mudanças. Eu não sei se ele criticou a falta de dinheiro, se ele tentou não criticar o que estava feito, porque o Grêmio não mudou os médicos em relação ao que está sendo feito agora, enfim, ficou um pouco dúbia a resposta, mas pareceu que o Grêmio está trabalhando, mas não consegue trabalhar do jeito que precisa ainda, e aí pode ser por uma questão financeira ou não. E o fato é que ali a resposta também, assim como na outra, acabou sendo incompleta. Mas mesmo assim é preciso valorizar o trabalho do Calef de um modo geral e especialmente no que diz respeito a essa transparência. A gente não, ele responde o que ele quiser e a gente vai aqui, e essa é a nossa função, muitas vezes criticar ou não, mas dentro disso. Eu gosto dessa transparência, é legal, por exemplo, não vai ter reforços, é legal isso para o nosso momento, porque para com muita gente dizendo que vai ter, então não vai ter, o cara falou agora que não vai ter, não vai ser um dia, o cara não vai nos mentir, ou pelo menos é o que a gente acredita, porque se é para ser transparente, é óbvio que não vai. Então, esse é um ponto. Por outro lado, a gente sabe que os dirigentes, eles não podem, imagina o dirigente criticando o DM, é surreal, então isso também não acontece, então eu gosto deste modelo, falando do campeonato, foi pressionado um pouco para falar, e aí, o que o Grêmio quer do campeonato? É muito cedo, tem muita coisa para acontecer. Não dá para dizer, imagina se ele dá uma manchete, o Grêmio vai ser campeão brasileiro. Imagina o problema que ele cria. Entendeu? Então, a gente sabe que isso muitas vezes mexe, e acho o Calef muito habilidoso com as palavras, ele é muito bom de latinha, como a gente gosta de dizer no popular. Ele conhece o riscado e ele, de alguma maneira, fazendo essas entrevistas, ele vai diminuir muito as especulações, as fake news, porque aí ele vai colocando, ponderando e esclarecendo tudo que precisa esclarecer no que diz respeito às questões do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.